Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Eu me chamo Jeremias Lopes e você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar onde estudamos a palavra do Senhor e também oramos. Hoje é quarta-feira e todas as quartas nós falamos sobre o tema libertação. E eu quero hoje falar sobre a libertação do Gadareno, que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós já vamos aqui para a introdução. Então o tema é a libertação espiritual do Gadareno. A introdução eu coloquei assim: o Senhor Jesus veio a este mundo para libertar o homem. Qual é a finalidade que o Senhor Jesus Cristo fez ao vir a este mundo? Foi justamente esta: libertar o homem. Do quê? Do pecado, da concupiscência da carne e do mundo. Essas áreas são dominadas pelo inimigo das nossas almas, que escraviza o homem desde o jardim do Éden. Desde o momento que a humanidade caiu no jardim do Éden, o inimigo da nossa alma, ele vem escravizando a humanidade. Então o Senhor Jesus veio libertar, justamente como declarou o apóstolo João na sua epístola, o capítulo de número 3, versículo de número 8 da sua primeira epístola. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então o Senhor Jesus veio desfazer as obras do inimigo da nossa alma. Agora vamos ver a libertação de um homem registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ver o Senhor Jesus desfazendo a obra do mal que havia sobre a vida deste homem. A chegada do Senhor Jesus. O capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então esta era a situação. O Senhor Jesus chegou do outro lado do mar e já veio este homem dos sepulcros com espírito imundo. Qual era a situação? Um homem que estava com espíritos imundos, estava escravizando este homem, estava trazendo a este homem a miséria. Olha só a ação dos espíritos imundos na vida deste homem. A partir do versículo 3 a seguir diz assim: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Então, o que esses espíritos realizavam na vida deste homem, o Gadareno? Escravidão, miséria e ferimento. Escravidão porque ele não tinha mais vida. Miséria porque ele vivia no sepulcro. E ferimentos porque eles o machucavam. Ok? Agora nós temos a autoridade do Senhor Jesus registrada.
a partir do versículo de número 6. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, dizia: que temos eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Então aqui nós temos o reconhecimento dos espíritos que viram o Senhor Jesus e identificaram que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. Nós temos a apresentação deles, que ele se apresenta como legião por serem muitos, e nós vemos também a inteligência deles, o raciocínio, o intelecto. Não é uma força qualquer, eles sabem o que estão fazendo. Agora veja só, a quarta parte que eu coloquei aqui, que é a libertação do homem. Versículo 11. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe, pois os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. E então nós temos a libertação do homem, a autoridade do Senhor Jesus, porque ele mandou que fosse para os porcos. Eles pediram a permissão para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus então concedeu. E aqui nós temos a visão da sociedade, marcada no versículo 14 a seguir. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam. As pessoas que estavam apacentando os porcos viram isso acontecer e fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Olha só o versículo 15. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, e que tivera legião sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar, o homem estava violento, o homem estava nu, o homem estava com ódio, ninguém podia chegar perto dele, porque ele estava cheio de espíritos imundos, mas agora ele estava assentado, ouvindo Jesus, vestido em perfeito juízo. Então a sociedade temeu a autoridade do Senhor Jesus. O temor foi gerado pela libertação ocorrida. E aqui nós concluímos. Nesse texto, podemos ver o grande poder libertador do Senhor Jesus. Não existe espírito imundo que resista ao seu poder. E eu coloquei aqui para fecharmos. O Senhor Jesus Cristo liberta o homem. Então nós vamos orar para o Senhor Jesus libertar as vidas. Os espíritos imundos, eles atuam na sociedade. Eles atuam contra a minha vida, contra a sua vida. Eles estão no sistema de governo, eles estão nas mídias, eles estão em todos os lugares, tentando influenciar, tentando fazer as pessoas irem contra a vontade de Deus, contra os princípios do Senhor. Por isso que é muito importante nós orarmos e pedirmos a proteção em primeiro lugar, e segundo, se eles estão atuando na sua vida, se eles estão atuando na sua casa, é necessário então você, com a autoridade do nome de Jesus, expulsá-los do seu lar. Como eu sei quando tem um espírito imundo agindo na minha vida? Como eu sei?
vou te dar aqui 3 passos práticos. Primeiro, a identificação do ataque. Você se sente sempre vigiado. Você sente que você está sempre com aquela sensação de medo, de pavor. Esse é o primeiro sinal, mais claro e evidente. Segundo, são as coisas que não dão certo. Tudo está travado, você não consegue se libertar de um vício, você não consegue se libertar de um pecado que virou já de estimação. Isso é ataque de espíritos imundos, até a situação de possessão. Então nós devemos pedir para o Senhor Deus estender as tuas mãos, e assim como ele libertou este homem gadareno, libertar a todos que estão escravizados. Não precisa ter medo, não precisa se assustar com esse tipo justamente de assunto. Isso a Bíblia apresenta, e no ministério do Senhor Jesus, ele falou muito, mas muito sobre isso. Então por isso que todas as quartas-feiras nós estamos aqui justamente estudando esse tema, entendendo que os espíritos malignos, imundos, eles estão para trazer prejuízo, mas aqueles que estão debaixo da graça de Deus são protegidos, alcançados e libertos, porque o sangue de Jesus nos guarda e nos protege. Então oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, ó Deus eterno, agora, para que o Senhor venha libertar as vidas dos espíritos imundos, espíritos que atuam na área da sexualidade, na área profissional, na área financeira, na área emocional, espíritos imundos que atuam, Senhor, em todas as áreas da sociedade. Que o Senhor Deus venha libertar, que o Senhor Deus venha proteger, que o Senhor Deus venha guardar, que o Senhor Deus venha livrar de todo o mal, Senhor. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós expulsamos todo o mal, para que a glória do Senhor se manifeste no lar, na casa, na família, na mente, no coração, na alma, Senhor, desta pessoa. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, ó Deus querido, nós clamamos e pedimos a libertação, a transformação para a glória do teu nome. Nos proteja, nos guarde e nos livre, Senhor, de toda ação de espíritos imundos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Se apegue ao Senhor Jesus, creia nele, confie nele. Quando você tiver medo, use o nome dele e ele vai te guardar, ele vai te proteger. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.